Boa noite, boa noite. Estamos esperando a nossa amiga do Espaço reconectar. Vamos ver se agora vai. Acho que a minha amiga está tendo algum probleminha de conexão. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, pessoal, nós estamos tentando fazer conexão aqui para falar um pouco sobre fibromialgia, tá? Estou esperando só a minha amiga conectar aqui o Instagram dela também e a gente já dá início, tá certo? Ela está dizendo que está caindo, né? Vamos ver aqui. É, toda vez que ela entra, automaticamente aparece que ela saiu aqui. É, deixa eu ver se eu consigo enviar a solicitação para ela aqui. Pronto. Estou aguardando ver se ela conecta aqui. Isso! Ah, eu vou Luta, meu Deus aparecer do dessa céu. vez! Essa tecnologia ainda mata a gente, né? Dessa vez eu vou aparecer. Boa noite, um prazer. Boa! Então, fica aí. A live é sua, já que você que iniciou, né? Aham. Para a gente é um prazer estar com vocês sempre. Vocês sempre muito receptivos e acolhedores com o nosso convite. Foi legal a nossa live juntas, apesar de eu não ter aparecido na imagem, com o Tem pouco Caio tempo, lá, Caio, né? né? Mas assim, foi uma live muito produtiva, de muita contribuição, as pessoas gostaram muito. E eu fiz a escolha de convidar vocês novamente com um tema que é bem polêmico. Em 2014, tá? Eu fui diagnosticada com fibromialgia pelo médico acupunturista. Eu já tinha passado por diversos médicos e ninguém sabia identificar. E o médico Sim, acupunturista sim. virou para mim, essa zoadinha do meu WhatsApp tá chegando para você? Não, tá tranquilo aqui. Tá. E aí ele me disse que ele ia fazer uma sessão comigo, que se as dores não melhorassem, que teria que procurar, em 15 dias eu teria que procurar um neurologista e um reumatologista, porque eu tinha um quadro indicativo de fibromialgia. E aí Uhum. eu passei 3 anos e 8 meses em tratamento.
Eu só saí do quadro sintomático com ferramentas que não foram a medicação alopática. Nenhum tratamento por alopatia deu conta de me tirar das crises, dava conta de aliviar a dor. E eu sei o que é viver com dores de fibromialgia e como eu percebo que vocês têm referência, né, em todo o cuidado, no que tange a questão de cuidar da dor. Eu percebo que vocês têm uma referência muito grande, né, competência. Eu digo que para a gente funcionar bem em qualquer área, a gente precisa ter competência, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter experiência. E hoje eu percebo que no mercado, eu vou falar sobre o mercado de Salvador, mas eu sei que vocês ampliam aí, né, para outras áreas. Com certeza. Mas eu sei que vocês, enquanto mercado, no mercado em Salvador, vocês se constituíram, né, com mérito, na referência do que tange a dor, seja ela qual for. E por isso eu fiz o convite de vocês para que vocês viessem falar sobre fibromialgia, que é um assunto bem delicado. E aí a live, como eu te falei, é sua, é um prazer grande te receber. Eu vou interagir como eu disse a Claro. você, tecnicamente falando, eu não tenho base para entrar nessa discussão com você. Eu tenho base enquanto paciente, enquanto eu percebo que as pessoas têm. Enquanto paciente, nós temos ainda muitas dúvidas. A live é sua, um prazer é grande estar aqui com você. Prazer é todo meu, agradeço o convite. Nós da CPX Vertebral estamos felizes também com esse convite, porque é um tema muito importante, é um tema que é realmente relevante. Muitas pessoas sofrem com fibromialgia, muitas pessoas conhecem pessoas que também passam por transtornos decorrentes da fibromialgia. Então, é um tema que vai ser muito importante, tanto para profissionais de saúde que estão aqui na live que eu vi, quanto para pacientes, tá? Pacientes como Uhum. você, inclusive. Então, muitas das coisas que a gente trazer aqui, que a gente falar, você vai acabar se identificando, né? Ou você pode, inclusive, confirmar algumas coisas, né? Sim, Você é sim. prova viva por passar por Sim. isso, né? Aham. Então, a gente vai estar debatendo muito, né, e falando muito sobre o que é fibromialgia, quais são os sintomas e principalmente como a gente pode ajudar, né, que talvez seja o ponto principal, porque Uhum. hoje a gente tem o Google, né, que nos dá informações, por mais que nem sempre essas informações sejam as melhores, mas teoricamente todo mundo tem acesso a tudo. Mas tem muita coisa ainda que não é divulgado sobre a fibromialgia, tem muita coisa que os estudos científicos vêm trazendo sobre outras correlações que a gente vai abranger aqui e que a gente não acha esse assunto, esse conteúdo com a velocidade tão rápida assim, né? Não é o Sim, que sim. aparece para a gente primeiro quando a gente Uhum. pesquisa. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Então, para que todo mundo que está aqui na live se situe basicamente, né, sobre com que a gente trabalha, quem nós somos. Então, a CPX Vertebral é uma clínica que está localizada em Salvador e Lauro de Freitas, e a gente atende basicamente um público que é o público de dor. A gente é muito Sim, conhecido por coluna, né, por hernia de disco, pelo tratamento não cirúrgico, né, da hernia de disco, mas a gente trata todas as articulações, todos os problemas, né? E como você falou, o público de dor é um público muito frequente em nossas vidas, né? Então, sim. o Caião que fez a live contigo também comentou bastante sobre esse assunto, Isso. sobre dor de uma forma geral, né? Porque é um público que aparece para a gente basicamente todos os dias, né? Sim. Então, a gente trabalha com as técnicas manuais, com a osteopatia como linha principal ali de raciocínio, né? E para quem não sabe, a osteopatia é uma área da fisioterapia, tá? A osteopatia é uma filosofia, não é uma técnica. Então, toda vez que a Sim. gente falar aqui sobre fibromialgia, a gente vai estar falando sobre um organismo, né, chamado corpo humano. Então, a gente não vai estar Sim. falando de músculo só, a gente não vai estar falando de articulação só, né? Então, a gente vai tentar englobar vísceras, o nosso sistema nervoso, que é extremamente complexo, e no caso da fibromialgia, participa demais nesse processo, tanto da Sim. piora quanto da melhora, tá? Sim. E a gente vai falar também sobre esses estudos científicos que têm evidenciado os melhores resultados para pacientes com fibromialgia. E a osteopatia é isso. A gente vai tentar falar sobre todo esse mundo aí
porque a gente entende que o corpo ele é único, né? Ele não está Sim, separado, está isso. tudo interligado, e uma coisa, de certa forma, interfere na outra. Tranquilo? Sim, E sim. aí eu vou falar aqui no final, né? Mais para frente, a gente abre para perguntas também. Então, quem tiver dúvidas, seja da área da saúde, seja paciente, pode botar suas dúvidas aí, seus questionamentos, que com certeza a gente está aqui para tentar ajudar no máximo de informação que for possível. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. A fibromialgia ela é conhecida basicamente no mundo médico como uma doença, onde uma patologia, onde o paciente ele chega até o médico com queixa de dores em todo o corpo, né, ou em diversos pontos desse corpo. Só que a gente tem algo que a gente precisa levar em consideração que a fibromialgia ela não tem um marcador específico. Então, a gente não tem hoje um exame que fale, ó, oh, você tem fibromialgia. Como, por exemplo, a gente tem um raio-x para ver uma fratura. No raio-x, a gente vê lá o traço da fratura e diz, ó, oh, você tem uma fratura. Ou uma artrite reumatoide, que tem um marcador, né? Tem um fator reumatoide no sangue. Sim. Então, tem um marcador que diz que o paciente tem aquilo. E com a fibromialgia, não. Com a fibromialgia, não tem nada, que nenhum exame que determine isso. Logo, o seu diagnóstico é subjetivo. Sim. Então, ele acaba sendo um diagnóstico feito por exclusão. Então, investiga-se o paciente, vê-se que o paciente não tem artrite reumatoide, que o paciente não tem nenhuma outra patologia vista nos exames convencionais, exames de sangue, exames de imagem. Então, por eliminação, encaixa-se o paciente como fibromialgia. Tá? Só que já vou começar sendo um pouquinho polêmico, né? Você falou que fibromialgia é um pouco polêmico. Mas eu li recentemente um estudo científico que mostrou que de 100% das fibromialgias diagnosticadas, 88% delas não eram fibromialgias, e sim Uhum. síndrome da dor miofascial, que é algo que se confunde um pouco. Mas para que todo mundo entenda, a fibromialgia ela vai ser diagnosticada a partir de alguns pontos de dor no corpo. Então, existe um mapinha, né, com diversos pontos na coluna, nos ombros, nos joelhos, na cervical, na lombar. Então, alguns pontos de dor, né, eles consideram, se eu não me engano, de 18 pontos, 12 pontos positivos, o paciente é encaixado com Sim. fibromialgia. Isso. Então, Eu tinha então a gente 12 pontos positivos. Eu tinha se 12 pontos identifica. positivos. Então, a gente tem que levar em consideração que outros fatores estão associados a isso. E quais são esses outros fatores? Né? O que pode se confundir no momento do diagnóstico e da avaliação? A gente tem um sistema chamado de sistema nervoso autônomo, para quem nunca ouviu falar. Esse sistema nervoso autônomo ele vai estar controlando basicamente tudo o que acontece no nosso corpo. Então, se seu coração está batendo agora, se você está respirando, né? A gente não está controlando. Eu não estou falando coração bata, coração relaxe, né? Vou prender minha respiração agora. Isso é um mecanismo que acontece de forma involuntária. E justamente essa involuntariedade se dá a esse sistema nervoso autônomo. E aí, o que é que a gente tem de tão importante nesse sistema nervoso autônomo? Ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é o do estresse, né? São os nossos sistemas de alarme, quando a gente está mais agitado. Geralmente, durante o dia, o nosso sistema nervoso simpático está mais alto. E o parasimpático é o que está mais alto durante a noite. É o que dá mais sonolência, é aquela moleza após uma alimentação. Então, é aquela fase de reparo e de reconstrução de todos os nossos tecidos. Então, de antemão, todos os nossos tecidos, seja um órgão, seja um músculo, seja um nervo, o nosso tecido cerebral, todo ele recebe, né, e se transforma e se renova durante esse parasimpático mais alto, principalmente durante a noite, durante o sono. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, o que acontece com os pacientes de fibromialgia é que o sistema nervoso autônomo simpático está tão alto por tanto tempo que, além de elevar as funções como frequência cardíaca, frequência respiratória, esse sistema também aumenta a hipersensibilidade neurológica de uma forma geral. Né? Então, os nervos acabam ficando mais sensíveis à percepção de qualquer estímulo. Ou seja, tudo que Uhum. é estímulo, que não deveria ser doloroso, o nervo e o sistema nervoso central interpreta como dor, tá? Por conta desse sistema nervoso
mais lá em cima. E por isso a gente vê que alguns pacientes falam, poxa, quando eu estou estressado, minha dor piora. Por quê? O que é que muda anatomicamente, né, biomecanicamente, em alguma estrutura do seu corpo quando você está estressado? Nada. A lesão não aumenta nem diminui por conta do estresse. O que muda é o seu sistema nervoso. E ele controla diretamente a sua percepção e o seu limiar de dor. Tá certo? Então, esse sistema nervoso, para a osteopatia, é um dos principais responsáveis para que o paciente ele desenvolva o que ele tenha o diagnóstico da fibromialgia. Então, já falando sobre como tratar, né, qual é a visão da osteopatia, então? O nosso objetivo é diminuir esse sistema simpático e aumentar o sistema parasimpático. Então, a gente tem inúmeras técnicas que estimulam esse processo, que estimulam o parasimpático, ou seja, o paciente dorme melhor. Se ele dorme melhor, ele tem mais renovação, né? Ele diminui esse simpático que é o do estresse, ele entra em autorregulação. Então, de antemão já também, né, o principal objetivo da osteopatia é regular o organismo, tá? Tem um termo bonitinho que é a homeostasia, mas o objetivo da gente é trazer o equilíbrio, é fazer com que o corpo funcione em harmonia. Então, os órgãos precisam funcionar em harmonia, o peristaltismo, a mobilidade dos órgãos, né? As articulações precisam estar livres para que não esteja nenhum bloqueio, resumindo assim. Então, a gente tenta trazer o tempo todo o equilíbrio para o organismo. Então, Sim. melhorar a qualidade de sono e melhorar estímulos parasimpáticos para o nosso paciente, talvez seja um dos pontos mais importantes se a gente quer tratar um paciente com fibromialgia. Que a gente melhora a regeneração tecidual dele, a gente diminui a hipersensibilidade, tá? E isso tudo estimula muito mais o processo de cura ou melhora dos sintomas, né? E aí você pode me dizer bastante, né, sobre isso, porque grande parte das pacientes com fibromialgia tem sintomas, né, que vêm associados a ela, como, por exemplo, alterações em intestino. Tá? Muitas Tenho pacientes muitas. referem alterações É. intestinais. Então é quase batata. A paciente chega com o Uhum. diagnóstico de fibromialgia, você questiona sobre intestino, sobre sono. Quase sempre ela vai te dizer que o intestino funciona mal, que ela dorme mal. Então, a gente já começa a fazer links. Opa, o que é que tudo isso tem a ver com o que você apresenta? Né? Então, o sono Marlos, a gente... Pode falar. tem uma coisa que, de tudo que você está falando, que é uma curiosidade grande para mim, enquanto pessoa. Porque eu desenvolvi a fibromialgia em 2014 e realmente eu vinha em 2 anos de trabalho. Eu tinha feito uma mudança de trabalho, né? De um município para outro. E eu estava trabalhando 60 horas e eu dormia realmente muito pouco. Eu dormia Uhum. 2 horas diárias, né? E eu estava muito feliz porque foi um momento da minha vida que eu estava produzindo muito, né? E eu, de fato, dormia muito pouco. Produzia, eu de fato não tinha esse relaxamento. E Uhum. também eu estava vivendo nesse momento que eu adoeci uma experiência profissional que foi extremamente dolorida para mim. A dor foi realmente a experiência era uma experiência de dor, né? Foi um processo assim que para mim foi uma experiência muito forte e negativa. Sim, E eu sim. faço algumas associações. Tem uma questão é que dentro dessa área eu ficava exposta ao frio constantemente. Então, o vento do ar-condicionado batia de vez na minha coluna. E aí, às vezes, eu ficava com os dedinhos da mão roxo e eu dizia, isso aqui está me prejudicando. As lágrimas desciam, mas eu tinha que ficar exposta àquilo dali. Mas, fora isso, na infância, eu passei diversas vezes por esse mesmo tipo de dor, por volta de uns 8 a uns 11 anos, né? E toda Sim, vez que minha mãe me levava ao médico, o médico dizia que essa dor eram dores de crescimento. sim, Você está sim. com dores de crescimento. E aí, quando eu fui diagnosticada com a fibromialgia, eu perguntei ao reumatologista e não, eu fui para uma primeira reumatologista que disse que era impossível essas dores da infância serem a fibromialgia. Só que aí depois eu li em alguns estudos que existem casos de crianças que já desenvolvem a fibromialgia, né? E Sim, aí sim. só vai descobrir isso na fase adulta
por conta daquela substância P. Tem uma coisa aí que eu já não me lembro mais. Aham. E um dos reumatologistas que eu passei disse que sim, que existe a possibilidade de a gente vir com alguns cromossomos que iriam desenvolver a patologia na infância, mas que você não chega a adoecer. E quando você chega na fase adulta, você já é como se você fosse propenso a desenvolver a fibromialgia e Tem de mais chances de repente. ter. Isso, e de repente, a depender do seu estilo de vida, isso vai se agravar na fase Na fase adulta. E adulta, né? essa é uma grande. Hoje eu tenho as questões intestinais, sintomas mais de dor não tenho mais, mas o Sim. intestino ainda é um passo, Não até porque funciona eu sou tão um bem. pouco. Só até porque eu sou um pouco teimosa com relação à questão Sim. da alimentação. E aí eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Pronto. Então, eu não acredito que o seu caso tenha sido por conta do frio necessariamente, né? Pelo menos na Sim, ciência a gente não tem nada associado a isso, mas sim pelos aspectos emocionais, que a gente sim, vai comentar bastante sobre isso. Então, a fibromialgia ela não é só algo físico, né? Não implica em dizer que algumas pessoas, quando a gente fala sobre isso, imaginam, poxa, então minha dor é psicológica. Não, não tem nada a uhum, ver. A sua dor é física, ela existe. Só que sim, ela está sendo isso. potencializada por Sim, questões emocionais, tá? sim, Então, é bem possível que na infância você tenha vivido, né, ou grande parte das pessoas que hoje desenvolvem sintomas tenham vivido algumas emoções, emoções essas que fazem parte da vida, só que cada um interpreta aquilo de um jeito diferente, sim, né? sim, Então, pode ser que isso venha ficado armazenado em você e em algum momento aquele estresse de trabalho, aquela situação toda que você vinha vivendo, aquilo ali se aguça de novo, aquilo ali vem à sim. tona de novo, e os Uhum, sintomas também aparecem, né? Os sintomas vêm à tona novamente. Então, as mesmas dores que você sentia na infância podem voltar a surgir a partir uhum, de uma alteração sim. emocional. Uhum, E essa alteração emocional ela está associada com a parte física da coisa também. Então a gente sabe que o intestino ele produz de 80 a 90% de um hormônio, né, de um neurotransmissor chamado serotonina, tá? E o que é serotonina? Serotonina é um neurotransmissor responsável por aumentar a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de prazer, de tranquilidade. Então, opa, se o intestino não funciona tão bem, ele não produz tão bem essa serotonina. Então, essa serotonina em baixa no nosso organismo gera uma série de fatores. A serotonina é cofator para melatonina. Então, para que a melatonina, que é o hormônio do sono, para quem não sabe, né, para que ela seja produzida, a gente precisa de uma coativação, né, de uma retroalimentação a partir da serotonina. Então, se o intestino não funciona bem, a pessoa não tem tanto sono e não tem um sono de qualidade. Essa mesma serotonina, alguns estudos já relacionam ela com quadros de depressão. Tá? Então, sim. baixa de serotonina, o indivíduo aumenta a chance, né, de ter um quadro depressivo, por exemplo. Por quê? Porque se a serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar, e ele está em baixa, a pessoa tende a ficar mais depressiva, tende a ficar mais para baixo. Tá? Então, o que é que a gente já pensa com a osteopatia? Poxa, o intestino é um ponto muito importante para se mexer, para se avaliar nos pacientes com a fibromialgia. Porque a gente está vendo que o intestino não tem só a função de armazenar e eliminar as fezes. O intestino produz neurotransmissores, né? E tudo isso vai ter uma relação muito importante com o organismo como um todo, principalmente sono e principalmente as questões relacionadas à parte emocional. Então, a gente já enxerga que a fibromialgia tem os aspectos físicos, os pontos musculares de dor, tem os aspectos viscerais, que eu selecionaria ali o intestino como um dos principais, tem os aspectos emocionais, né, que você bem falou, e isso é bem comum. Na verdade, uma outra live que nós fizemos aqui na CPX, nós até falamos sobre isso, que nós, enquanto adultos, nós somos aquilo que nós éramos quando criança. Né? Sim. Então, tudo que a gente viveu quando era criança é aquilo que vai definir como a gente vai ser na fase adulta. Tá? Então, se você teve uma infância com diversos traumas psicológicos, né, é bem possível que na fase adulta, toda vez que você reviver ou pensar em reviver aqueles momentos, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, o seu Uhum, corpo vai te dar algum sinal.
tá? Então, a gente sempre fala que aquilo que a gente não externaliza, que a gente fica guardado, o corpo vai tentar botar isso para fora de algum jeito, né? E às vezes é como sintoma, né? Às vezes é uma dor, às vezes é uma patologia, né? Então, a parte emocional influencia demais em todo esse processo, tá? E você falou que não se cuida bem, né, do ponto de vista alimentar, ou não é tão equilibrada assim. Isso Não, também é um não ponto é que que a gente eu não pode sou levar em consideração. equilibrada. De vez em quando eu faço alguns exageros que não deveria fazer, porque tem um detalhe, deixa eu dizer. Você falou do ponto de vista visceral. Sim, Então, sim. assim, em 2009, eu sempre fui magra, mas na minha gestação eu engordei muito. Depois emagreci e voltei a engordar novamente. Em 2009 eu passei por uma redução do estômago. Eu sou de uma família de obesos, né? Apesar de que a minha vida praticamente toda eu fui magra. E durante muito tempo, se alguém falasse algo contra a redução do estômago, eu era aquela pessoa que rebatia. Sim. E quando eu saí do quadro sintomático, na realidade eu passei por um especialista que olhou meu pulso e falou assim: "Você se levanta?" E aí eu falei assim: "Não". E ele falou: "Nem tinha como, porque esse corpo aqui não tem sangue, não tem energia, não tem tissue, então esse corpo não levanta". Então ele fez uma associação também do meu quadro de fibromialgia com a redução do estômago. E aí você falou, né, da questão visceral, você falou do Sim, intestino, da produção de neurotransmissores. E de exato. fato, na minha técnica utilizada, eu não tenho boa parte do meu intestino delgado, que é quem faz todo o processamento. Então, todo o Sim, meu alimento vai direto para o intestino grosso. Então, eu percebo que o que não é só o exagero, é que de acordo com a minha condição, alguns alimentos eu não deveria ingerir. Eu sei que isso afeta, né, o meu quadro fibromiálgico. Então, foi bem legal você contribuir nesse sentido, por conta de que as pessoas que passam por redução do estômago também podem desenvolver fibromialgia e de repente não pode associar o quadro de fibromialgia ao processo de redução do estômago, porque como você bem disse, mexe com tudo, sim, né? sim, sim. Principalmente com a parte hormonal, que controla Isso. basicamente tudo em nosso corpo, né? Se tudo funciona é porque tem alguns hormônios controlando isso, né? E é isso aí que você falou. Eu vi aqui duas perguntas, né? Uma foi do Geraldo, perguntando qual é o melhor tipo de exercício físico para os pacientes com fibromialgia. Então, a gente vai falar também disso, né? Que não é só a parte física, não é só a parte emocional, não é só a parte visceral. A gente precisa ver a parte nutricional e os exercícios físicos. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que o treinamento de força, né, é o mais relevante, é o mais importante, né, que tem mais resultados com os pacientes de fibromialgia. Só que a gente precisa levar em consideração que a gente precisa de um tempo para ter melhora, né? Então, Sim. assim, geralmente o que alguns estudos trazem é um tempo de 6 semanas. Então, teoricamente, as primeiras 6 semanas serão muito piores. Vai sentir mais dor, vai ficar mais dolorido. Porém, depois dessas 6 semanas, você tem uma melhora significativa do quadro de dor. Então, os exercícios resistidos, né, o fortalecimento, tudo isso ajuda bastante no quadro da fibromialgia. Claro, o exercício aeróbico também ajuda, porque estimula seu corpo a produzir Sim. todos os Uhum. opioides endógenos, outros hormônios neurotransmissores, né, endorfinas, enfim, o que ajuda. Mas o treinamento de força vem tendo mais evidência com relação à fibromialgia, tá? Eu E me teve um outro adaptei bem, comentário. sabe com o quê? Com boxe. Com O o quê? boxe foi com boxe. Pronto, pronto, Foi pronto. uma fase que Show. foi boa para mim. Meu corpo foi. Vou juntar a pergunta dele, que aí você já responde. Pronto. Eu observo, e aí eu vou pedir sua contribuição. Depois que eu saí do quadro sintomático, como eu passei muito tempo em cima da cama, 3 anos e 8 meses, era praticamente em cima da cama. Então eu percebi que eu perdi massa. Sim, Então sim. eu percebo que é uma coisa que eu preciso recuperar. E eu gostaria que você me desse algumas indicações no sentido, né? Porque assim,
eu sou dinâmica. Se você me der 24 horas, meu dia deveria ter 72. Aham. Mas eu observo que eu perdi massa mesmo muscular. Eu percebo que meus músculos enfraqueceram nesse período que eu fiquei Pronto. parada. A gente tem várias coisas que podem ser analisadas. Então, tem Certo. até o livro importante que eu oriento até pacientes lerem também, que é um livro bom, que é O Cérebro Desconhecido, que fala sobre intestino também. E esse livro ele fala um pouco sobre algumas substâncias que também são produzidas no intestino, que servem como cofator para outros hormônios. Então, a gente precisa levar em consideração que, se o sistema nervoso simpático está mais alto, se tem mais, o sistema de alarme está mais alto, que é o que acontece com a fibromialgia, esse sistema de alarme ele libera alguns hormônios, principalmente cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Só que esse cortisol ele tem características de aumentar o depósito de gordura e diminuir a massa muscular, né? Então ele faz catabolismo muscular, né? E faz lipogênese, ele aumenta a formação de gordura e também abaixa os hormônios, né? Principalmente no caso do homem, deprime a testosterona e no caso da mulher altera estrogênio, progesterona. Então assim, é bem possível que por conta de toda essa situação relacionada ao sistema nervoso esse cortisol altere alguns outros hormônios no seu organismo, ou no organismo de qualquer pessoa, né? E essa alteração hormonal favoreça uma baixa nesse metabolismo, uma baixa nessa massa muscular, entre aspas, como se você estivesse na menopausa, tá? Bem Sim. entre aspas. Mas Uhum. eu li até hoje um livro, algo interessante, que foi a gente não perde hormônio porque envelhece. Os hormônios não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os hormônios caem. Então, Sim. são os hormônios que controlam o seu potencial de envelhecimento. Inclusive, o livro falava como uma das abordagens para a fibromialgia, não sei se o médico te propôs, que foi fazer a reposição de GH. Tem alguns estudos que mostram que o hormônio do crescimento, né, o GH e Pense, o GF1, pense, pense numa pessoa que foi bombardeada de vez, porque o momento da minha fibromialgia foi o momento que eu entrei, eu tive uma menopausa antecipada. sim. Então, coincidiu o meu Coincidiu, processo. será? São Foi muitas tudo, coincidências. foi tudo ali. Uhum. Graças a Deus eu estou muito bem, tá? Que bom. Mas foi uma fase que. Tudo isso é possível de ser revertido, né? Sim, Essa é a coisa sim. boa de quando a gente está falando Isso, de corpo e de isso, hormônio. Tudo isso é isso. possível de ser revertido. Sim. Vai lá. Tá? Então, alguns médicos eles propõem até a reposição com o GH, né, que é conhecido como hormônio do crescimento, porque esse GH tem mostrado ser eficaz no controle, né, de dor, de qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia. Só que eu acredito, teve até uma pergunta mais em cima, eu não lembro de quem foi, que falou, poxa, a gente vai ao médico e o médico bombardeia a gente de remédios, né? Teve essa Uhum. pergunta aqui. E é mais ou menos isso. A gente tem formas naturais de aumentar a nossa Sim, produção de GH. Então, a gente sabe, sim, por exemplo, que GH e insulina trabalham de forma antagônica. Então, se a gente consegue abaixar a insulina, a gente consegue aumentar o GH. Formas de fazer isso, o próprio jejum intermitente. Então, tem inúmeras estratégias, por isso que a gente sempre fala sobre o trabalho multidisciplinar. Né? Então, o nutricionista é extremamente importante num paciente com fibromialgia e um educador físico junto com a fisioterapia ali são os três que principalmente assim vão estar acompanhando o paciente quase que diariamente. Então, assim, estratégias como essa, por exemplo, que reduzem um pouco a insulina, que aumentam, né, IGF-1, o GH, também são formas naturais da gente ter essa sim, contrarregulação hormonal e ter os benefícios que, teoricamente, essa reposição traria, entendeu? Sem tomar nenhum remédio, sem tomar nenhum, sim, né, um esteroide, nada do tipo. Então, a ideia da gente também, quando a gente fala de fisioterapia, é estar trabalhando os estímulos que a gente pode dar ao corpo para que o corpo se autorregule. E dentro sim, desse aspecto autorregulação envolve melhora do funcionamento intestinal, tá? uhum, Então, a melhora do funcionamento intestinal vai levar a uma melhora de serotonina, vai levar
a baixa desse sistema nervoso. Então, a gente sabe que o cortisol, que a gente falou, hormônio do estresse, perde músculo, aumenta a gordura. Esse cortisol é produzido nas glândulas suprarrenais. São dois chapeuzinhos que ficam em cima dos nossos rins. Então, a gente com a osteopatia consegue mobilizar essa região. A gente consegue trabalhar a coluna vertebral, que é o ponto que vai inervar essa região, essa suprarrenal. Então, a gente mexe um pouco no controle desse cortisol também. Então, a gente, com as técnicas manuais, a gente consegue estar trabalhando o corpo para que o corpo esteja se autorregulando do ponto de vista físico, do ponto de vista, né, endócrino. E essa parte endócrina também significa dizer emocional. Porque Sim. não só a endócrina, mas todo toque, todo toque no nosso corpo, a gente tem inúmeras atividades corticais, né? Então, o nosso encéfalo, o cérebro, ele percebe esses estímulos. Acho que todo mundo sabe, todo mundo entende isso, pelo menos, né? Até quem não é da área da saúde. Que quando a gente faz alguma coisa, o nosso cérebro trabalha em cima daquilo. Então, várias áreas do nosso encéfalo são ativadas quando a gente tem um toque, quando a gente aplica uma técnica, quando a gente ouve uma música, quando a gente faz qualquer tipo de coisa, áreas corticais são ativadas. E dentro dessas áreas corticais, a gente vai ter também sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções, né? Então, a gente já tem aí de cara uma resposta emocional a tudo que acontece com a gente, positiva ou negativamente. Então, o toque também influencia nisso. Essa liberação hormonal também influencia nisso. Então, já deu para entender mais ou menos qual é a linha da gente quando a gente pensa em fibromialgia. A gente pensa no corpo inteiro. A gente não consegue isolar o músculo. Eu não vim aqui propor para você, por exemplo, a gente vai tratar o músculo, fazer uma massagem local. Eu acho que você já tentou isso e viu que não funciona. Até Né? O que piorou. O alivia, médico pediu pediu que parasse. às vezes alivia, mas é um alívio bem momentâneo, né? Às Sim. vezes algumas horas, às vezes durante a sessão só. Então a gente vê, opa, o sintoma é teoricamente muscular, né? As dores são em pontos musculares, mas se eu trato o músculo e não melhora, tem alguma coisa errada, ou pelo Sim. menos incompleta. Então, a Uhum. gente tenta trazer a parte emocional, a parte nutricional, a parte visceral e os exercícios físicos como um somatório para que a gente consiga tratar de fato o paciente, que o paciente fique bem, tá? Então, eu não sei como você está nesse momento, mas grande parte dos pacientes, quando recebem essa cascata de informações e que realmente vão fazer tudo certinho que a gente orienta, a parte nutricional, a parte de exercício físico, a chance desse paciente ter uma boa resposta é gigantesca, né? Uhum. Na verdade, é quase que 100% que ele vai ter alguma melhora. Talvez não 100%, mas que ele vai se sentir melhor, que as dores vão diminuir, que muito provavelmente ele vai até esquecer que tem a fibromialgia, que isso é um problema, né? Quando você é diagnosticado, você acaba recebendo um rótulo. Poxa, eu tenho fibromialgia, ferrou. Os pacientes que chegam para a gente com esse diagnóstico, eles chegam assim, ó, eu tenho uma doença que não tem cura, é pro resto da vida, o médico já me disse, não tem cura. Né? E aí eu vou ter que conviver com isso. Então já vem com aquele bloqueio. E aí quando a gente traz essa porrada de informações, o paciente, os que realmente têm a cabeça um pouco mais aberta, entendem isso e falam, poxa, é verdade, tudo que você me falou faz sentido. Né? Então vamos tentar essa abordagem. E uma Queria das dizer, coisas que... Pode falar, pode queria, falar. queria dizer a você isso, né? Que é importante a gente dizer isso, que existem outros caminhos, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives, acabo sendo repetitiva, mas eu não comprei o ponto de vista de que eu ficaria na cama pro resto da vida e que não teria cura a minha doença, porque eu Sim, era sim. tratada por 11 especialistas e em todos eu escutava quando eu reclamava. Dê graças a Deus que você se levantou da cama. Se você não se levantar, se você não se levantar, você dê graças a Deus. Se você se levantar, dê graças a Deus. Se não se levantar, dê graças a Deus também, porque você está viva, né? Em 2017, eu introduzi a fitoterapia chinesa, que foi o Sim. que me fez, o que você falou de outros caminhos naturais, né? Então, Sim, foi sim. o que me Suplementação fez dos animais. rapidamente, né?
O que eu não tinha conseguido durante 3 anos e 8 meses, com uma semana eu consegui. Sim, sim. No meu caso, a gente tem aqui a sorte, porque Cláudia é acupunturista, então eu faço todo o percurso. Eu não faço esses caminhos que para mim agora está sendo uma descoberta, porque eu percebo assim, como você mesmo disse, é multidisciplinar. Então, Sim, quanto mais você agregar, né, você está me trazendo caminhos que eu não conhecia, ou que eu não tivesse despertado, e é uma coisa para eu despertar, que é bom a gente falar, que a gente pode ir para a prevenção, para que a gente não entre em quadro sintomático novamente. Então, o caminho que você me traz é uma luz. Mas aqui, como foi o percurso? Cláudio me trata com acupuntura e ele antes tinha um professor e o professor me tratava com a fitoterapia chinesa. Hoje Cláudio trata com as duas coisas. Então eu tomo erva chinesa e eu faço acupuntura, que é o que me deu, e as barras de axis foi que me tirou do condicionamento. Do quadro, porque assim, ainda sem sintomas, eu tinha o cérebro condicionado de uma pessoa fibromiálgica. Então eu evitava para que eu não chegasse. Eu já chegava assim, para você os vê que você dois, está com o Cláudio e sistema nervoso lá Wagner. em cima, você está estressada, você está lá em cima pensando em coisas que podem acontecer, Acontecer. né? E aí eu dizia assim para eles: não, eu não faço tal coisa. Eles diziam: não, você não vai voltar aquele quadro, mas não passou aquilo. Eu não, sabe? Então hoje eu estou Sim, muito sim. bem. Hoje eu estou muito bem. E gostaria de dizer às pessoas que estão escutando: é possível. Eu não acreditei, porque até a pessoa que me acompanhava emocionalmente dizia: você tem que aceitar a sua condição fibromiálgica. Aceitar a condição fibromiálgica para mim significava dizer aceitar que para o resto da vida eu seria Se uma entregar, pessoa né? incapaz. E se Sim, você sim. tiver ideia, que eu digo assim, hoje eu sou diagnosticada com fibromialgia, né? Eu hoje me sinto uma pessoa muito mais produtiva do que uma pessoa dita normal. Sim, sim. Porque eu faço coisas que uma pessoa, que eu observo pessoas ditas normais que não fazem, né? Então, O que eu quero assim, dizer, pode ser que esse diagnóstico seja também equivocado, sabe? tá, Então, é um deixa eu te, rótulo, né? Esse deixa, diagnóstico é um rótulo subjetivo. isso, e deixa eu te dizer que aí eu desisti de participar dos grupos de fibromialgia, de WhatsApp, etc., porque quando a gente tentava dizer às pessoas que existiam outros caminhos que não eram aqueles, a Muita pessoa está gente não tão acredita. É, convencida de que ela não tem perfeito. cura, tá, e eu quero É, dizer às pessoas, existem outros caminhos, porque elas não acreditavam. Aí você via que a conversa era só, porque eu minha dor entendo um hoje tá não pouco. sei aonde, minha Aham. dor hoje tá não sei aonde. Eu falei, isso é coisa de doido, não quero ficar aqui não. E Exato. aí, O que acontece é que vem isso ah, cultural, isso vem cultural sim, da nossa medicina sim, cartesiana, sim, de querer sim, rotular as coisas como crônicas ou agudas. Então, por exemplo, o paciente chega com a pressão um pouco mais alta, o médico, você é hipertenso, você vai tomar esse remédio aqui agora pro resto da sua vida. O cara às vezes tem 20 anos de idade, tem 25, 30 sim, anos. Então, sim, a medicina trata algumas coisas como uma condição robotizada. Para mim, hipertensão sim, não é doença, hipertensão é sintoma e você pode estar hipertenso num dia e sim, no outro não, sim. né? Então, assim, não, o remédio não é para sempre, tá? E da mesma forma, Um, a fibromialgia é a mesma coisa. Então, assim, pode ser que naquele momento você estivesse passando por várias questões de tudo que a gente falou, sim, revivido algum aspecto emocional, juntou aspectos físicos, juntou toda essa parte hormonal e, bom, seu corpo explodiu. Beleza, ele te avaliou naquela condição. Se você chega no médico hoje e pede para ele te avaliar, sem dizer que você foi diagnosticado com fibromialgia, é possível que ele te diga que você não tem, não entende? acreditou. O Então, médico que me assim, atendia na emergência falou assim: o que foi que aconteceu com você? Aí eu peguei e falei tudo. Ela, bota o número aqui exato, do telefone dessas pessoas, porque é sempre bom a gente ter. exato. Então, assim, é um E, ó, rótulo que um, um, atrapalha quiro, mais do que ajuda. um quiroprata, tá, falou para mim que o meu diagnóstico de fibromialgia foi equivocado, que na realidade eu tenho uma inflamação de um nervo no ombro
que eles fazem, ele explicou lá que é comum essa inflamação, eu não sei se foi essa que você mencionou, mas é comum essa inflamação ser confundida com fibromialgia e que eu não tinha esses sintomas, tá? O seu Eu caso tenho era só no ombro, mas isso acontece às vezes no corpo todo, porque sim, o indivíduo às vezes está inflamado. Tudo isso que a gente uhum, falou, cortisol aumenta também a inflamação. Não só ele, mas a alteração intestinal significa que o seu organismo está um pouco mais inflamado, né? sim, Então a nutricionista vai entrar nisso também, inserindo coisas que vão estimular mais o processo, né, anti-inflamatório, desinflamar seu organismo. Melhorar o intestino significa melhorar a inflamação também, né? Então, sim, se o seu corpo está perfeito isso. inflamado, você vai ter mais dor em nervos, dores em músculos, porque seu corpo está inflamado. E aí você falou da fitoterapia. Tem algumas substâncias que ajudam demais em todo esse processo Sim, inflamatório, né? Tem inúmeras hoje, né? Se vocês quiserem pesquisar aí, depois pesquisa. Ácido alfa-lipoico, silimarina, a própria vitamina D, né? Que é extremamente sim, importante. Vários desses fitoterápicos, dessas substâncias, são antioxidantes, diminuem processos inflamatórios e muitas vezes a fibromialgia é um processo inflamatório que está acontecendo no organismo como um todo, e aí o indivíduo tem dor em vários pontos, porque ele está sim. inflamado. Então, o trabalho Uhum. nutricional entra aí também, entende? Perfeito, muito bom, muito, muito. São caminhos, né, Marlos? É importante a gente dizer aqui para as pessoas que são diagnosticadas, é que elas busquem caminhos, né? Tem vocês, a gente também trabalha muito, no Sim, sim. sentido do que você falou, é, mas assim, não se entrega. A minha Isso, intenção é convidar claro. vocês, é que a gente pudesse ir juntos, né? E foi perfeito tudo que você falou. Dar uma luz às pessoas, inclusive alguns profissionais, né? Que entendam que Sim, existem outros caminhos, que a gente pode fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Eu tenho um diagnóstico de fibromialgia. E, mas eu funciono. E funciono exato. bem. E entender que E esses funciono caminhos não bem. são necessariamente quânticos, né? Porque às vezes Sim, a gente isso. fala, algumas pessoas acham que é só com É, psicólogo, é psiquiatra, mas isso. não. Uhum. Tudo isso que a gente está falando é físico, né? Eu vi Sim, até algum comentário, eu esqueci até o nome aqui, mas alguém comentou aqui, essas abordagens são mais importantes do que os medicamentos. Eu não diria mais importante, porque tudo é multidisciplinar, né? O médico também sim, tem o lugar sim, dele, tem a hora sim, dele, mas não é para sim, sempre, sim, tá? sim. Então, a Eu, ideia é que realmente o trabalho multidisciplinar aconteça, né? eu, E pode falar. assim, em 2017, né, que eu entrei em contato com a fitoterapia e aí ele falou para mim, eu não vou suspender medicação, não suspendo, é seu médico. Mas eu estava dependente. Gente, eu fazia uso de R$ 1.700 mês de medicação, tá? Não era um pouco, era um Inflamatório, corticoide, coquetel. analgésico, tudo funcionando. Até a metadona, eu usei metadona durante o período. Eu fiquei realmente dependente química, né? Uhum. Saí da dependência e existiu um momento que eu percebia que eu tinha algumas coisas estranhas no corpo e eu sentia que era a falta da medicação. Mas eu estava Isso. disposta àquilo dali. Eu disse para mim, naquela semana eu falei para mim, se eu conseguir ficar essa uma semana sem medicação, eu não estou indicando ninguém fazer isso, fui eu, né? Claro. Eu vou vencer. E eu fiquei. E com 2 meses eu tive o prazer de pegar aquelas cartelas todas e jogar fora. Alguém disse assim, não doou. Aí eu falei assim, eu precisava passar pelaquela catarse de eu estar liberta daquilo E dali que algumas para mim pessoas foi. perguntam isso também, paro de tomar um remédio? Eu falei aqui da Sim. hipertensão, né? Você deve parar de tomar seu remédio? Não. Você deve Hum. corrigir os outros Sim, aspectos, pensar em sim, outras sim. coisas Para e o depois seu sair. médico vai entender que ele precisa parar de te dar o Sim, remédio, né? sim. Ele vai entender, E- poxa, o organismo dele tá funcionando. Eu acho que o remédio não vai mais ser necessário, né? Isso mas vai aí, acontecer com a fibromialgia, com as outras condições também. isso. Teve um momento que eu percebi que ia bagunçar. Depois de muito tempo, eu percebi que eu ia bagunçar. Então, pontualmente,
eu virei para o meu médico e falei, eu gostaria que nesse caso pontual, e aí eu quero passar pela experiência só desses 2 meses, e aí eu fiz o uso ali, legal, né? Porque eu estava num ritmo, aconteceu um problema familiar, né? Uma doença com uma pessoa da família, foi agora recente até, e isso bagunçou, mas só que eu estava num momento de muita produção. E Sim, quando a gente produz muito, um pouco da atenção cai. Eu precisava não cair a minha atenção ali. Então, fiz uso ali pontual. Não foi mais perfeito. A aquela medicação ela pessoa. deve ser utilizada assim. Isso. Entende? Foi pontual. Eu Pontualmente. percebi ali, eu disse a ele, eu estou percebendo aqui, fui resistente nesses 2 anos, mas eu estou percebendo aqui que pontualmente eu preciso, porque eu preciso continuar no meu ritmo, tá? Eu não quero cair no meu ritmo nesse momento. Eu estudo muito, então assim, eu preciso de uma estabilidade para isso. Com E certeza. aí eu pontualmente falei para ele, eu preciso, porque eu preciso da concentração. Então aqui ninguém está negando a importância, né? Sim, O que eu estou trazendo aqui é que eu cheguei a ser uma dependente química de medicação. E eu perfeito. busquei outros caminhos. Agora, na minha condição, eu tive uma pessoa do meu lado para isso, que é meu esposo, que aí foi dizendo, né? E as pessoas que não têm isso, busquem profissionais, busquem outros caminhos. Você falou coisas aí perfeitas que eu mesmo, diante de tudo que você está trazendo, vou buscar os caminhos que eu não tinha buscado até aqui. Né? Então, eu fui pela medicina tradicional chinesa, mas eu tenho dentro da fisioterapia e da osteopatia, como você me colocou aí, caminhos que podem me ajudar. Né? Com E certeza. é por aí que eu vou também. Pronto. A ideia é essa, a ideia é que a gente fala até para os pacientes que chegam para a gente em crise de hérnia, que chegam para a gente com dores normais, né? Às vezes é uma dor na coluna, às vezes é uma dor no ombro, uma dor no quadril. E eles sempre falam sobre isso da medicação. Existe essa briga não verbal, né, entre a fisioterapia e a medicina com relação ao remédio, Sim, né? sim, Uns amam, outros odeiam e condenam. A gente sempre tenta trazer o meio termo, né? sim, Use quando for necessário. O remédio, sim. muitas vezes, ele é necessário, tá? O Uhum, que não pode acontecer é isso que você falou, você se tornar uma pessoa dependente da medicação. sim, sim, Porque você vai tomar um analgésico para sempre, você vai tomar sim. anti-inflamatório para sempre. Então, o objetivo da 11 osteopatia cápsulas, é 11 buscar cápsulas, você já pensou? todos os dias, né? 11 Então, cápsulas, 11 tipos de cápsulas, 11 sim, sim, tipos. sim. Fora a Então, quantidade, né? e a Porque causa algumas. não se sabe, né? Não se Aham. sabia, pelo menos. Né? Então, 11 a tipos ideia é de você ir causa. matando o problema pela causa. Né? Então, Sim. a ideia de todo o tratamento que a gente faz, não só da fibromialgia, é tentar o que a gente chama, né, pegar todas as beiradas. Então, a gente vê todos os aspectos que têm relação com aquilo e corrige esses aspectos. Sim. Então, a gente sempre bate nessa tecla, né, de que doença, de que patologia só aparece quando existe falta de saúde. Se perdeu saúde em algum momento. Então, se você teve, Sim. se você tem, se você desenvolve alguma doença, até agora, o próprio Covid, né? Eu Sim. tive contato direto, minha esposa pegou o Covid e eu não tive absolutamente nada, né? Fiz o exame, inclusive nem peguei. Qual a explicação para isso? Sistema Sim. imunológico. Então, isso Sim. funciona para tudo. O seu sistema Sim. imunológico vai estar responsável não só por questões virais, mas o nosso próprio organismo o tempo todo está produzindo células boas e células ruins, né? Sim. Então, o sistema imunológico é quem vai estar o tempo todo trabalhando e limpando aquilo dali para que seu organismo fique bem de uma forma geral. Então, o principal objetivo de tratar qualquer doença é esquecer a doença e melhorar a Sim. saúde. Esqueça. Ah, mas a minha doença é a doença tal. Tá, mas se a gente melhorar a saúde, a gente bloqueia qualquer doença. Sim. Tá? A doença Sim. só aparece em déficit de saúde. Então, Sim. o que a gente tenta trazer é isso o tempo todo. Corrigir tudo que tem relação com aquele sintoma, com aquele problema, com aquela patologia. E com a saúde do indivíduo. A gente trata o indivíduo, né? E não o sintoma. Quando a gente A, fica sa- preso em tratar o sintoma, a gente fica mais propício a falhar, né? A gente reconhece a gente como um sistema hoje, Sim, né? Hoje eu me reconheço como um sistema.
E não é que eu não tivesse tido melhoras, eu tive melhoras de sintomas, mas eu não era uma pessoa capaz, né? E hoje, quando eu sou tratada como sistema, eu sou uma pessoa capaz. E isso para Sim, mim é uma coisa muito importante, né? Você sair daquela sensação, daquele sentimento de inútil, peça sim, com sim. defeito, que eu acho que é muito isso que a gente é vista como uma peça com defeito, pela gente e por outras Verdade, pessoas, verdade, tá? verdade. Pela É isso que gente eu e por outras falei, já é pessoas, cultural nosso, né? A né? visão é um pouco essa, né? E Mas a assim, gente vem quebrando aos pouquinhos. isso. E a gente dizer que existem outros caminhos, Claro. poxa, eu vou dizer o que eu falei na outra live com vocês. Eu só chamo stops. Estou muito feliz. Que bom. Vamos fazer o Porque seguinte, vamos abrir para perguntas aqui. Eu vi que algumas vamos, pessoas perguntaram, só que a gente às vezes sim, não vamos, consegue acompanhar a lei, né? Então, as pessoas vamos que têm sim. alguma dúvida, que tiverem perguntas, comentários aí, podem fazer para a gente conversar também. Deixa eu tentar subir um pouquinho aqui para ver se eu acho. Teve alguém que Muitos falou que pacientes. a menina tem dor desde os 12 anos. Ou alguém comentou, né? Acho que Darlan comentou que o filho dele também tem dor do crescimento, que você comentou, né? Uhum, A dor do isso. crescimento, ela tem uma característica, né? Ela é muito mais em região, por exemplo, de tendão, né? Porque quando a gente cresce, os músculos eles também crescem e acaba tracionando um pouquinho os tendões. Então é bem comum algumas síndromes, né? Tipo Osgood-Schlatter, é uma que acontece no joelho, né? Que acontece bem nessa fase de adolescência. Eu tive também, inclusive, eu dei um estirão muito grande. E isso acontece, mas se você fizer uma avaliação bem feita, você consegue identificar quando essa dor é do crescimento ou não, né? Então, Sim, no seu caso, durante a infância, pode ser que já fosse ali o seu corpo te dando sintomas de sim, problemas, né? sim. A Ivana comentou aqui, maravilhosa explicação, muito esclarecedor. Que bom, que bom. Muita gente comentando. Vilma, Sim. Darlene aqui também presente. A galera, todo mundo presente aqui. Caião, eu vi que está aí também acompanhando. É isso, coisa Eu boa. saí agora, Caio. Eu apareci. Agradecer a vocês, Darlan, Caio, você, Marlos, perfeito, assim, muita contribuição, muito mesmo. Eu que agradeço. Darley pediu para a gente ver uma pergunta de. Deixa eu ver o nome dela. Estou procurando aqui. Se ela puder mandar a pergunta de novo, facilita. Mas, enfim, quem ainda tiver algum tipo de pergunta, pode mandar para a gente tirar as dúvidas, tá? Mas, de antemão, eu não sei quanto tempo a gente tem. Acredito que esteja no final aqui, pelo horário. Eu quero agradecer você pelo convite, né? Agradecer todo mundo que esteve aqui conosco. Eu vi que a galera ficou o tempo todo Sim, presente aqui, né? Muita gente participou também, comentando. Então, isso é bom, né? Então, a ideia é que vocês que participaram possam também ajudar quem não participou. Então, se você é profissional da saúde, agora você vai enxergar seu paciente um pouquinho diferente, né? Você vai sim, começar a pensar em outras coisas. Você que conhece alguém que tem a fibromialgia, poxa, fala, né, da gente, fala do nosso trabalho aí todo, que vai ajudar também, que tem, de certa forma, potencial de ajudar alguns pacientes. Alguém comentou aqui, ó, o que pode ativar o ponto gatilho da fibromialgia? Então, a fibromialgia é bem conhecida por ter os pontos gatilhos no corpo, né? Os Tiger Points. E esses pontos gatilhos, eles podem ser ativados por situações de estresse, por sobrecargas musculares, né? Então, muitas vezes o paciente com fibromialgia, ele refere que após fazer uma atividade muito intensa, como eu falei, né? As primeiras 6 semanas são piores, né? De alguma atividade, de algum exercício. Então, é quando o paciente, ele geralmente piora um pouco, tá? Então, qualquer momento que o paciente fizer uma sobrecarga maior ou alguma atividade, né, que exija um pouco mais do ponto de vista muscular mesmo, do ponto de vista mecânico dele, pode ser que esses pontos gatilhos eles fiquem um pouco mais ativos, que a gente chama, né? Mas
existe as questões emocionais. Então, às vezes, o paciente passa por uma situação de estresse e aí piora os pontos gatilhos ou piora as dores. Eu recebi aqui que A a gente tem própria 20 falta de segundos. sono, né? A própria falta de É, sono. Gostaria de agradecer a vocês, tá? agradeço, se despeça do Eu vou pessoal. botar um card lá para vocês comentarem também como foi a live. Muito bom estar com vocês. Muito, muito, Aqui já vai muito. cair.